A homossexualidade e a liberação sexual são buscadas com vigor. Há criaturas que são livres de gênero, de sexo convencional e até mesmo de sexo. É um mundo sexual bizarro que existe paralelamente ao que estamos acostumados a ver. E parece que nós realmente não estamos sozinhos quando se trata de gozar a liberação sexual. Na verdade, o reino animal tem um repertório sexual muito maior e mais extremo que qualquer cultura humana. Bem-vindos à liberdade sexual total, desinibida e livre de críticas. Parece não haver tabus universais no reino animal. A natureza também parece estar repleta de pioneiros sexuais. Parece que se algo for fisicamente possível, há um animal que irá fazê-lo. Tudo é comum na natureza. Da transexualidade à mudança de sexo e reprodução assexuada, e parece até mesmo haver espaço para monogamia. Mas por mais bizarro que o comportamento sexual seja, provavelmente há uma razão para ele. Na natureza, o sexo não é barato. O acasalamento consome energia e pode deixar o indivíduo vulnerável a ataques. O sexo é uma força evolucionária poderosa. Sem ele, onde estaríamos? Para a maioria, o sexo pode simplesmente ser a melhor forma de se produzir crias, mas há algumas práticas sexuais que não levam à concepção. A homossexualidade, por exemplo. Os humanos não são, de maneira alguma, os únicos seres que descobriram o sexo com o mesmo sexo. Na natureza, o homossexualismo é difundido. E na maioria dos casos, os animais homossexuais parecem sofrer muito pouca hostilidade. A resposta é positiva. De fato, em certas espécies, a homossexualidade é mais comum entre os indivíduos de status. O reino animal certamente não é exclusivamente heterossexual. Sabe-se agora que mais de 400 espécies em todos os grupos animais e em todo o mundo são adeptas do homossexualismo. E algumas delas podem deixá-los surpresos. Quem imaginaria que o todo-poderoso rei das feras geralmente leva uma vida dupla? Os leões machos fazem sexo entre si até encontrarem um bando em que haja fêmeas. Eles são carinhosos um com o outro, se abraçam, se acariciam e se beijam. Atos homossexuais também são comuns entre os machos de girafa. Esse roçar de pescoços é um comportamento notoriamente homossexual e acontece por toda a savana africana. Muitos guepardos machos são adeptos do homossexualismo. Esses comportamentos homossexuais geralmente parecem mais carinhosos e até mesmo mais inventivos que os heterossexuais. Os orangotangos são extremamente habilidosos. Eles conseguem retrair o pênis a fim de criar uma cavidade que possa ser penetrada por outros machos. A penetração anal total ocorre com menos frequência, mas uma das espécies que se especializaram nessa arte foi o macaco rhesus. E o carneiro selvagem das montanhas rochosas. Não são só os machos que fazem sexo com o mesmo sexo. No mundo animal, há muitos casais de fêmeas em uniões duradouras. Nessas parcerias, elas constroem lares e criam filhotes sem ajuda alguma de machos e vivem felizes. Atividades entre indivíduos do mesmo sexo frequentemente têm origem em comportamentos sociais comuns. O que começa como simples carinho pode rapidamente se tornar uma troca de carícias mais íntimas e até mesmo um ato sexual completo. E nas espécies que têm mãos e dedos para se pendurarem como o bonobo, é fácil ver como eles ficam excitados.
A homossexualidade dos animais não tem uma explicação definitiva. Ela pode ser prazerosa, mas com certeza não é reprodutiva. E para a biologia, esse é o problema. Sempre fomos levados a acreditar que a reprodução ou legado genético, chame como quiserem, é o fim supremo da existência biológica. Por que os animais fazem sexo se não pelo propósito de se criar nova vida? Qual é o valor evolucionário da homossexualidade? Pode ser para ajudar a perpetuar as espécies, aperfeiçoando as habilidades de acasalamento do indivíduo, ou para regular o crescimento populacional, fornecendo uma válvula de escape sexual não reprodutiva crucial. Além de oferecer um exercício útil, até que a experiência verdadeira aconteça, ela pode até mesmo fornecer uma alternativa valiosa para aqueles que não conseguem encontrar um parceiro do sexo oposto. A homossexualidade não é o único comportamento sexual que não é reprodutivo, ainda há mais. A masturbação, por exemplo. Os animais parecem apreciar o sexo e, se o impulso surge, eles se viram quando estão sozinhos. A masturbação pode dar prazer, mas qual a sua verdadeira função? Acredita-se que os machos jovens de Guanamarinha usam-na para chegarem o mais perto possível do orgasmo, para que quando realmente acasalarem, tenham mais chances de deixar seu esperma dentro da fêmea. Mas a masturbação é principalmente uma forma de prazer, e há muitas formas de fazê-la. Os leões usam as patas. Os morcegos vampiros os pés. As morsas contam com as nadadeiras. E os cervos machos têm satisfação sexual esfregando os chifres nas árvores. Mas, mais uma vez, os bonobos são os mais notáveis. Eles deram uma nova dimensão ao uso de ferramentas. As fêmeas realmente fazem consolos. Galhos cuidadosamente escolhidos são comuns. A saliva fornece o lubrificante. Folhas com talos fortes também são usadas. A ponta é introduzida e o que fica para fora é movido para frente e para trás. A natureza sempre fornece tudo. Além da masturbação, o comportamento sexual não reprodutivo tem outras vias de escape. Sexo entre um adulto e um indivíduo imaturo, por exemplo, ou até mesmo entre espécies diferentes. Quando se trata de ousadia sexual, os bonobos são insuperáveis. Na verdade, a maioria de suas atividades cotidianas parece envolver algum tipo de sexo. Eles promovem uma verdadeira orgia nas árvores. Um casal pode atrair atenção, curiosidade e, muito frequentemente, participação. A seguir, vamos mostrar como é possível se reproduzir sem fazer sexo e descobrir como as fêmeas lésbicas de uma espécie de lagarto se reproduzem. Voltaremos a... Os golfinhos têm muito desejo sexual e gênero não é barreira para eles. As nadadeiras dos golfinhos parecem estimuladores sexuais perfeitos se usadas no lugar certo. E os machos de golfinhos de rio, ou botos, são conhecidos por introduzirem seu pênis no espiráculo no topo da cabeça de um amigo. É tudo sexo e parece divertido. Afinal, quem disse que o sexo precisa ser só para fins reprodutivos? Embora o comportamento sexual seja fundamental à concepção, ele nem sempre é necessário. Que entrem os clones. Mas será preciso um microscópio e não um telescópio para vê-los. Algumas formas de vida mais básicas são, na verdade, as mais bizarras sexualmente falando. A reprodução assexuada chama-se clonagem. É fascinante, mas com certeza nada do outro mundo. Na verdade, milhões de organismos fazem isso todos os dias. Tudo, de morangueiros e esponjas, a hidras e anêmonas. E acreditem se quiserem, os mamíferos também.
Tecnicamente, eles também podem se reproduzir por clonagem, porque se um embrião se divide em dois no começo de seu desenvolvimento, o resultado é um par de clones. Nós os chamamos de gêmeos. Mas é entre as formas de vida mais simples que a clonagem atinge seu ápice assexual. É aí que as coisas começam a ficar realmente estranhas. Essas são algas verdes do gênero Volvox, uma das mais belas formas de vida microscópica. As colônias de células verdes que são vistas em tanques de jardins, como algas, são na verdade agrupamentos de organismos unicelulares que vivem em colônias que se reproduzem por clonagem. As partes amarelas são as crias, e todas são fêmeas, portanto, elas criam o que é conhecido como colônia filha. Elas se formam no equador da esfera, dividindo-se até que haja filhas o suficiente para criar uma esfera completamente nova. As Volvox foram chamadas de uma das 7 maravilhas do mundo microscópico. Mas são apenas um exemplo. Há outras estratégias reprodutivas ainda mais extraordinárias. Para nós pode parecer impossível separar a reprodução do sexo, mas nossa biologia reprodutiva é apenas uma plataforma para o tipo mais incrível de sexo que a maioria de nós jamais verá. As bactérias estão em toda parte. E a reprodução bacteriana é rompante. As células se dividem em 2 indivíduos geneticamente idênticos, uma nova vida. Esse tipo de crescimento populacional é exponencial. Não tem limitações. É impressionante e ainda nem chegamos ao sexo. Para as bactérias, reprodução é reprodução e sexo é sexo. Elas fazem os dois, só que não ao mesmo tempo. No mundo delas, sexo significa conseguir genes e aumentar a variedade. Elas fazem isso coletando material genético de todos os tipos de lugares. Parte é DNA solto disperso no ambiente ou coletado de vírus que passam. Mas há algo chocante em sua vida sexual. As bactérias também se entregam à bestialidade. Quando pegam material genético de bactérias que pertencem a outro grupo, estão, na verdade, fazendo sexo com outra espécie. Mas apesar de o sexo não estar limitado à reprodução, e de a reprodução nem sempre exigir o sexo, ainda há revelações mais chocantes à frente. Esta, por exemplo, os machos são desnecessários. Acreditem se quiserem, algumas espécies podem se reproduzir sem ele, mas não sem ela. É um fato brutal, mas sexualmente falando, os machos são supérfluos. Basta ver quantas espécies mantêm um número de machos mínimo, apenas o suficiente para terem esperma. Em algumas espécies de lagarto-taiu, o macho foi completamente descartado. Evitar a reprodução sexuada oferece muitas vantagens. Portanto, não é surpresa alguma ver que alguns animais podem criar réplicas de si mesmos pela clonagem, eliminando assim os riscos e o gasto de energia existentes na reprodução sexuada. Essa espécie de lagarto é composta apenas por fêmeas que parecem se reproduzir de maneira autossuficiente, dando continuidade à sua linhagem sem machos ou cópula. E ainda assim, elas têm de passar por todos os problemas da corte e acasalamento. Mas por quê? Essas fêmeas ainda precisam encenar o sexo a fim de liberarem hormônios imprescindíveis. Então, elas apenas fazem os movimentos.
É mais ou menos como o sexo das lésbicas, em que uma das duas age de forma masculina. As fêmeas, que ainda não estão maduras para reproduzir, desempenham o papel do macho. Quando encontram uma fêmea disposta, montam nela e imitam a cópula. Por mais estranho que possa parecer, esse comportamento sexual imitado cumpre um papel biológico crucial. Então, embora não exista mais papel algum para os machos nessa espécie, parece que o sistema hormonal das fêmeas ainda está instintivamente ligado a certos comportamentos sexuais. Essa imitação de cópula produz o mesmo resultado que o comportamento sexual produzia antes de esses lagartos deixarem de ser uma espécie que se reproduzia heterossexualmente. Para esses lagartos, a reprodução ainda começa com a estimulação sexual, esfregando a genitália. De fato, o sexo é bastante ativo. A cauda se move de um lado para o outro por baixo da fêmea montada. Então, a mandíbula passa rapidamente do pescoço para a pelvis, enquanto as aberturas genitais são mantidas em contato direto. É uma grande preliminar. Na verdade, nenhum papel genético é desempenhado. Uma explicação para esse comportamento é que há um tipo de reciprocidade. Isto é, as fêmeas que são estimuladas e reproduzem, mais tarde devolverão o favor quando também desempenharão o papel masculino, estimulando outras fêmeas que antes fizeram o papel de macho. Mas há outra estratégia que elimina a inevitável guerra dos sexos e ao mesmo tempo satisfaz a ambos os gêneros. Essa estratégia é usada por seres que aproveitam o melhor dos dois mundos. Os hermafroditas. Bissexuais supremos, eles carregam a bainha para a espada, o yin para o yang, e o fundo do mar é um campo fértil para a ação hermafrodita. Essa é uma lebre do mar. Nome estranho, criatura estranha, hábitos sexuais estranhos. Para nós, talvez, no entanto, as lebres do mar são moluscos e entre eles é muito normal estar em contato com seus lados feminino e masculino ao mesmo tempo. As lebres do mar possuem órgãos genitais completamente funcionais de ambos os sexos. Mas por quê? Que vantagens essa dualidade sexual propicia? As lebres do mar não têm de perder tempo decidindo que lado usar primeiro, porque a etiqueta sexual delas dita que quando duas lebres do mar se encontram, uma delas tem que agir como macho. Elas fazem sexo por um tempo e então trocam de lugar, invertendo os papéis de macho e fêmea. O doador recebe e vice-versa. É aí que começa a perversão. Esse tipo de comportamento não passa despercebido pelas outras lebres do mar. Num piscar de olhos, elas já estão tomando parte. A notícia se espalha rapidamente e logo uma orgia hermafrodita está acontecendo a pleno vapor. Outras lebres do mar não param de aparecer e de se juntar à festa. E a verdadeira vantagem de se ter os órgãos sexuais de ambos os sexos é apreciada ao máximo. É tudo uma questão de dar e receber. Como o número de participantes é cada vez maior, não há necessidade de inverter papéis. Elas penetram pela frente e são penetradas por trás. Uma corrente sexual de lebres do mar se forma ao fundo do oceano. E então a festa pega fogo de vez. Como a primeira da fila sempre age como macho e a última como fêmea, elas também se juntam e fecham o círculo. A orgia continua por dias. As lebres do mar têm uma resistência sexual invejável.
E essa energia sexual é complementada por um nível de fertilidade incrível. Uma lebre do mar pode pôr milhões de ovos, garantindo que o solo oceânico sempre balance a música da orgia dos moluscos. Mas além de aproveitar o melhor dos dois gêneros, quais são as vantagens evolucionárias de um hermafrodita? É básico. Os hermafroditas prosperam devido à recompensa genética, maior número de crias. Mas enquanto as lebres do mar satisfazem seus lados masculino e feminino ao mesmo tempo, alguns hermafroditas são um pouco mais tradicionais. Os caracóis podem não parecer com dínamos sexuais. Para nós, eles não são as criaturas mais interessantes do planeta, mas sua vida sexual perde em alguns aspectos. Vamos revelar o que parece ser o lado masoquista desse molusco. Os caracóis, geralmente, são pequenas criaturas independentes que carregam a casa nas costas, mas em seu interior há um conjunto completo de órgãos sexuais masculinos e femininos. São hermafroditas simultâneos. Mas ainda precisam fazer sexo, e ter os órgãos de ambos os sexos parece ter ocasionado egoísmo, tanto masculino quanto feminino, ou, em outras palavras, conflito. No entanto, muitas espécies de caracóis desenvolveram uma solução engenhosa para esse conflito. Eles estabeleceram uma certa etiqueta que dá um significado novo ao termo arma sexual. Eles possuem a verdadeira flecha de Cupido, um dardo do amor. Quando dois caracóis com desejo sexual se encontram, as coisas ficam medievais. A maioria dos caracóis tem tanto espermatozoides quanto óvulos, mas é muito mais barato produzir esperma do que óvulos. Um caracol esperto não troca óvulos por sêmen a menos que haja algum tipo de garantia de sua qualidade. E aí é que entra o dado do amor. O dardo é duro, afiado e tem até 1 centímetro de comprimento, o que é grande para um caracol. De design complicado, espiralados ou com pontas múltiplas para perfurar a pele, eles são feitos de carbonato de cálcio, o principal componente das conchas dos caracóis. Portanto, eles são um sinal de saúde. Mas essa não é a única razão para perfurar o parceiro. A verdade é ainda mais estranha. Seleção sexual. O dardo é a forma de o caracol assegurar que o seu esperma seja usado para fertilizar o óvulo e gerar mais crias. Ao penetrar, o dardo libera uma porção de muco que contém uma substância química que altera a parte feminina do corpo do caracol. Alargando a passagem para a câmara reprodutiva, ele aumenta as chances de que o esperma que entrar seja guardado para o futuro, em vez de ser enviado diretamente para a câmara digestora de esperma. Acredita-se que quanto mais fundo estiver o dardo, mais chance o caracol terá de que seu esperma seja escolhido para fertilizar os óvulos de seu parceiro. Mas nem todos os dardos acertam o alvo. Alguns caracóis têm pontaria melhor que outros. Parece que para os caracóis, o amor dói. O sexo dos caracóis é obviamente muito lento, porém surpreendentemente sádico. São muitas horas de olhares, esfregações e perfurações. Então, os papéis de macho e de fêmea continuam a existir até mesmo nas espécies de um só sexo e nas hermafroditas. Mas em outras espécies, em que há machos e fêmeas, os papéis sexuais podem às vezes ser invertidos.
A seguir assistiremos à orgia das serpentes travestis. E veremos o Nemo da vida real fazer uma mudança de sexo. Voltaremos a seguir com Vida Selvagem. Durante o inverno, as cobras Garter hibernam em fendas nas rochas e cavernas, esperando pela chegada da primavera. Quando isso acontece, elas emergem em números enormes. E todo o tempo que tiveram que ficar confinadas no subterrâneo deixou-as com um grande apetite sexual. A primavera está no ar. E as cobras imediatamente começam a fazer sexo. No meio desse bolo de cobras há muitos machos ávidos por sexo em busca de fêmeas, ou seja, usando o olfato para encontrarem cheiros femininos. – 98% dessas cobras são machos. Então, como conseguem encontrar as fêmeas no meio de toda essa confusão? O tamanho é uma maneira. As fêmeas são maiores que os machos. Mas, na verdade, eles dependem mais do olfato do que da visão para localizar uma parceira. Esse emaranhado pode ser a maneira mais confiável de descobrir que cabeça pertence a que cauda. E em meio a esse monte de corpos se contorcendo, eles começam a captar o odor revelador das fêmeas. Quando uma fêmea finalmente é encontrada, ela rapidamente se torna o centro das atenções e logo é soterrada por uma multidão de cobras. Uma centena de machos super excitados tenta fazer sexo com ela. Mas apenas um deles terá essa sorte. No entanto, as aparências, isto é, os cheiros, podem enganar, e a verdade sobre o sexo das cobras Garter é muito chocante. Quase 15% das cobras que esses machos excitados estão tentando seduzir são machos também. O olfato os enganou? Ou há algo suspeito acontecendo? São fêmeas no cheiro somente. Por baixo do perfume forte são todos machos. Essa fraude é uma estratégia sexual inteligente. No caos do acasalamento, o odor feminino que eles exalam desvia a atenção dos machos rivais, levando-os a um beco sem saída. À medida que a excitação aumenta, as coisas ficam mais confusas. Mas o disfarce é tão bom que onde os travestis operam, as fêmeas verdadeiras são ignoradas. Então, esses transformistas podem chegar mais perto das fêmeas de verdade, perto o bastante para acasalarem. Eles copulam sem parar. Mas se essa é uma estratégia tão bem sucedida, por que todos os machos de cobra Garter não a usam? Parece que nem todos eles estão equipados para o travestismo. Para manter a ilusão, um travesti é forçado a gastar tempo valioso se defendendo de hordas de machos super excitados. E ser coberto por uma gangue sedenta de sexo pode ser exaustivo. Então, ao mesmo tempo em que a competição entre os machos fez esse travestismo surgir, ela estabeleceu limites ao seu valor e à sua ocorrência como estratégia sexual viável.
Os machos de cobra garter usam o odor feminino para se passarem por fêmeas, mas há outros travestis que parecem ir até o fim. O cavalo marinho não é um travesti qualquer. Uma coisa é colocar um pouco de perfume e agir como o sexo oposto. Outra coisa bem diferente é engravidar, entrar em trabalho de parto e dar à luz. É isso que ele faz. Estamos acostumados a ver machos mais coloridos, agressivos e maiores que fêmeas. Eles geralmente têm essa aparência e essa atitude porque concentram-se totalmente em lutar e competir pela atenção das fêmeas. E o cavalo marinho macho não é diferente. Ele também é altamente competitivo, mas desta vez está competindo para engravidar. Quando dois cavalos marinhos com desejo sexual se encontram, eles galopam para as plantas marinhas, onde passam horas girando lentamente, mudando de cor e trocando olhares um com o outro. Até esse ponto, é a fêmea quem está carregando os ovos. Mas não por muito tempo. Enquanto os namorados nadam lado a lado, mudando de cor e segurando-se pelas caudas, eles se prendem a um ramo de planta e giram em harmonia. Então o macho bombeia a água pela bolsa ventral em seu tronco, que se expande e se abre, mostrando que está vazia. A fêmea introduz seu oviduto na bolsa ventral do macho, mas deposita os ovos lentamente para evitar exaustão. Cerca de 200 ovos são transferidos do tronco dela para a bolsa dele e a cintura dela volta ao normal enquanto a dele aumenta. Quando o processo é concluído, ele nada para uma planta próxima e com sua cauda preênsil segura-se e espera que as coisas aconteçam. Internamente, a prolactina está começando a circular por seu corpo, o mesmo hormônio responsável pela produção de leite nas mulheres grávidas. Mas ele não vai amamentar. Em vez disso, sua bolsa vai fornecer oxigênio. É um tipo de incubadora. Por uma rede de vasos capilares, ele transfere nutrientes que mantêm o interior da bolsa cheio de água salgada para que, quando nasçam, os filhotes estejam totalmente preparados para a vida aquática. Apesar de não desempenhar nenhum papel ativo, a fêmea continua a fazer visitas regulares ao macho durante a sua gravidez. Ela volta para o que parece ser mais namoro. Mais uma vez eles mudam de cor, giram em torno de folhas e finalmente passeiam, segurando-se pelas caudas. Então ela se afasta até a manhã seguinte. Ele volta para sugar o alimento com seu focinho tubular. Por que a fêmea faz essas visitas diárias ao macho em vez de viver ao lado dele ainda é um mistério. Mas depois de transferir os ovos a ele, ela não ajuda mais. É o macho quem tem toda a responsabilidade de fertilizar os ovos e carregá-los até que se desenvolvam. Os filhotes de cavalo marinho completamente formados são finalmente liberados às dúzias. A razão de o macho engravidar ainda é um mistério, mas teoricamente, o sexo, que é mais competitivo, tem o potencial de gerar mais crias. E os cavalos marinhos machos são altamente competitivos. Quando se trata de filhotes, esses machos mães têm um recorde impressionante. Sabe-se que um indivíduo teve mais de 1.500 de uma só vez. Apesar da gravidez, o macho de cavalo marinho, rigorosamente falando, não é um travesti. As fêmeas não dão à luz, portanto, ele não as imita.
No entanto, esse extraordinário modo de vida alternativo é uma fascinante imagem invertida do nosso próprio mundo reprodutivo. Enquanto os cavalos marinhos optaram por uma inversão dos papéis reprodutivos convencionais, há espécies nas quais uma mudança total de sexo não passa de uma fase normal do crescimento. Os altamente seguros tentáculos venenosos das anêmonas são o lar dos famosos peixes palhaços. Eles vivem em grupos familiares e hierárquicos muito unidos nos recifes de corais. São familiares a mergulhadores, além de ser também astros famosos do cinema. Apesar de o macho ser menor que a fêmea, o seu papel é o de protetor. Mas por melhores que sejam as suas habilidades defensivas, ele não pode evitar isso. A barracuda acaba de capturar a mãe. O que acontece em seguida nunca aconteceu com Nemo. Se a fêmea morre, o macho sofre uma mudança de vida. Seus órgãos sexuais param de funcionar e células ovarianas anteriormente dormentes dentro de seu corpo começam a produzir ovos. Admiravelmente, ele está prestes a ocupar o lugar da fêmea. Mas quem irá substituí-lo? Essa família é cheia de surpresas. Um dos jovens se transforma em um macho adulto. Ele cresce exatamente 20 centímetros. E a mesma coisa acontece com o resto da família. Cada um dos peixes nessa hierarquia familiar é 20% menor do que o peixe que está acima dele e 20% maior que o que está abaixo. Portanto, com uma vaga no topo da hierarquia, cada um subirá um degrau na escala dos peixes palhaços. Mas se algum ultrapassar os 20%, será imediatamente expulso da anêmona. Assim, a estrutura sexual do grupo permanece constante e não se perde tempo com acasalamentos. Os peixes palhaços podem mudar de sexo para preencherem uma vaga, o que é extraordinário. Mas algumas formas de vida têm ainda mais liberdade sexual. Os frutos de certas figueiras ficam infestados de insetos parasitas de poucos milímetros de comprimento chamados tripses. Eles põem seus ovos na árvore, que embora sejam minúsculos, são grandes o bastante para suprirem toda uma família. A de um outro parasita chamado ácaro predador de ovos de tripses. E seu comportamento sexual é realmente bizarro. Quando uma fêmea de ácaro prenhe e encontra um ovo, prende-se à sua casca e ingere o seu conteúdo. É um alimento valioso para suas crias que já estão começando a crescer dentro dela. O primeiro a eclodir é o macho. E é aí que as coisas começam a ficar realmente estranhas. Dentro do útero da mãe, ele insemina todas as irmãs. E acreditem ou não, essa é a sua única missão na vida. Depois de fertilizar todas elas, ele morre antes de nascer. Depois dessa experiência sexual prematura,
As irmãs dele, ao contrário dos insetos normais, não eclodem como larvas. Elas começam a devorar o estômago da mãe, emergindo para encontrarem um ovo de tríplice para si. E o processo começa novamente. O incesto normalmente cria problemas, porque os genes recessivos deixam as crias vulneráveis a doenças. Então, como insetos como esses ácaros conseguem sobreviver? Devido ao seu fantástico sistema genético que não possui genes recessivos. Depois do intervalo, o programa chega a um clímax chocante ao explorarmos o que pode ser o maior desvio sexual de todos. Voltaremos a seguir com Vida Selvagem no Nat Geo. Na natureza, vimos que não há regras que limitem os sexos a machos e fêmeas, ou que predeterminem seus papéis sexuais. Há espécies em que os machos podem se tornar fêmeas, algumas em que não há macho algum, e outras cujas criaturas podem ser ambos ao mesmo tempo. A natureza também está cheia de atividade sexual, até mesmo quando a reprodução é impossível. Homossexualidade, masturbação, sexo fora do cio e com animais imaturos. Mas todo esse sexo tem que ter um propósito. A maioria dos animais tem de economizar energia para comer, se reproduzir e sobreviver. Parece que até mesmo o sexo mais bizarro tem de beneficiar as criaturas envolvidas. Mas em toda essa gama de práticas sexuais eróticas, há uma que é certamente incomum: a monogamia. Como forma de acasalamento, a monogamia é tão rara que alguns cientistas se perguntam se ela é realmente possível, ou se não poderia ser o único verdadeiro desvio sexual. Houve uma época em que os biólogos acreditavam que muitas criaturas viviam a aventura conjugal. Mas então vieram os anos 80, e com eles os testes de paternidade e a genética para revelar que 90% das espécies de aves que acreditávamos viver em união fiel e por toda a vida, não viviam, assim como também outros animais que pareciam praticar a monogamia. Entre os que permanecem na felicidade doméstica estão as gralhas de nuca cinzenta, os pinguins de barbicha, os bufos pequenos, os dique-diques, alguns cupins, os mangustos, os gansos e os chacais. E alguns são realmente impressionantes. Os urubus de cabeça preta vivem em pares, em ninhos construídos bem longe de seus vizinhos. Mesmo quando poderiam se afastar de seus parceiros, tentados talvez por uma aventura durante um encontro acidental numa carcaça, isso não acontece. Os urubus de cabeça preta são rigorosamente monogâmicos. Eles também são reservados quanto à sua vida sexual. É algo que tem de ser feito fora da vista dos outros e no conforto de seus ninhos. Há monogamistas de verdade na natureza, mas é um grupo pequeno e diferente. E eles parecem ter pouco em comum, além da fidelidade. Então, o que os leva a escolher a monogamia como estratégia sexual? Provavelmente porque é a melhor maneira de os machos e fêmeas se reproduzirem. Parceiros podem ter mais filhotes que sobrevivam do que indivíduos sozinhos teriam. Alguns acreditam que a fidelidade seja rara porque ela quase nunca é do interesse de um dos indivíduos, quanto mais de ambas as partes. Se isso for verdade, por que a monogamia desenvolveu-se? Uma teoria diz que tem a ver com a proteção dos parceiros. E as evidências são boas. Nem todos os machos monogâmicos desempenham um papel paternal ou ajudam a criar os filhotes. O macho de dique-dique permanece sempre perto de sua parceira. Porém, ele não a ajuda a cuidar da família. Na verdade, ele nem mesmo é bom para alertá-lo sobre perigos. Se um predador se aproxima, os filhotes de dique-dique são apenas alertados pela mãe. No entanto, o macho de dique-dique sabe que a sua parceira sempre estará lá quando ele precisar dela.
E há outras razões muito boas para as criaturas viverem como casal. Para manter alguém em uma relação, não há nada como a perspectiva de destruição mútua garantida. Em muitas espécies de calaus, o macho e a fêmea dependem completamente um do outro para que suas crias e seus genes sobrevivam. No começo do ciclo de procriação, ela entra no ninho e fecha a entrada colocando apenas o seu bico para fora. O macho alimenta durante a postura e a chocagem dos ovos. Quando os filhotes nascem, ele traz alimento para toda a família. A sobrevivência da família depende inteiramente dele, e o seu futuro genético depende deles. Ainda não entendemos muitos dos mecanismos por trás da monogamia, mas ela funciona. Para nós, ela é normal. Para a grande maioria de criaturas, é um desvio comportamental. Então, até que a monogamia se torne útil para mais espécies, ela continuará a ser uma das estratégias sexuais mais incomuns no mundo do sexo animal. Versão Marshmallow São Paulo. Tudo é comum na natureza. Da transexualidade à mudança de sexo e reprodução assexuada, e parece até mesmo haver espaço para monogamia. Mas por mais bizarro que o comportamento sexual seja, provavelmente há uma razão para ele. Na natureza, o sexo não é barato. O acasalamento consome energia e pode deixar o indivíduo vulnerável a ataques. O sexo é uma força evolucionária poderosa. Sem ele, onde estaríamos? Para a maioria, o sexo pode simplesmente ser a melhor forma de se produzir crias, mas há algumas práticas sexuais que não levam à concepção. A homossexualidade, por exemplo. Os humanos não são, de maneira alguma, os únicos seres que descobriram o sexo com o mesmo sexo. Na natureza, o homossexualismo é difundido. E na maioria dos casos, os animais homossexuais parecem sofrer muito pouca hostilidade. A resposta é positiva. De fato, em certas espécies, a homossexualidade é mais comum entre os indivíduos de status. O reino animal certamente não é exclusivo. É fácil ver como eles ficam excitados. A homossexualidade dos animais não tem uma explicação definitiva. Ela pode ser prazerosa, mas com certeza não é reprodutiva. E para a biologia, esse é o problema. Sempre fomos levados a acreditar que a reprodução ou legado genético, chame como quiserem, é o fim supremo da existência biológica. Por que os animais fazem sexo se não pelo propósito de se criar uma nova vida? Qual é o valor evolucionário da homossexualidade? Pode ser para ajudar a perpetuar as espécies, aperfeiçoando as habilidades de acasalamento do indivíduo, ou para regular o crescimento populacional, fornecendo uma válvula de escape sexual não reprodutiva crucial. Além de oferecer um exercício útil, até que a experiência verdadeira aconteça, ela pode até mesmo fornecer uma alternativa valiosa para aqueles que não conseguem encontrar um parceiro do sexo oposto. A homossexualidade não é o único comportamento sexual. A homossexualidade e a liberação sexual são buscadas com vigor. Há criaturas que são livres de gênero, de sexo convencional e até mesmo de sexo. É um mundo sexual bizarro que existe paralelamente ao que estamos acostumados a ver. E parece que nós realmente não estamos sozinhos quando se trata de gozar a liberação sexual. Na verdade, o reino animal tem um repertório sexual muito maior e mais extremo que qualquer cultura humana. Bem-vindos à liberdade sexual total, desinibida e livre de críticas. Parece não haver tabus universais no reino animal. A natureza também parece estar repleta de pioneiros sexuais. Parece que se algo for fisicamente possível, há um animal que irá fazê-lo.
que os heterossexuais. Os orangotangos são extremamente habilidosos. Eles conseguem retrair o pênis a fim de criar uma cavidade que possa ser penetrada por outros machos. A penetração anal total ocorre com menos frequência, mas uma das espécies que se especializaram nessa arte foi o macaco rhesus e o carneiro selvagem das montanhas rochosas. Não são só os machos que fazem sexo com o mesmo sexo. No mundo animal, há muitos casais de fêmeas em uniões duradouras. Nessas parcerias, elas constroem lares e criam filhotes sem ajuda alguma de machos e vivem felizes. Atividades entre indivíduos do mesmo sexo frequentemente têm origem em comportamentos sociais comuns. O que começa como simples carinho pode rapidamente se tornar uma troca de carícias mais íntimas e até mesmo um ato sexual completo. E nas espécies que têm mãos e dedos para se pendurarem como o bonobo, ativamente heterossexual. Sabe-se agora que mais de 400 espécies em todos os grupos animais e em todo o mundo são adeptas do homossexualismo. E algumas delas podem deixá-los surpresos. Quem imaginaria que o todo-poderoso rei das feras geralmente leva uma vida dupla? Os leões machos fazem sexo entre si até encontrarem um bando em que haja fêmeas. Eles são carinhosos um com o outro, se abraçam, se acariciam e se beijam. Atos homossexuais também são comuns entre os machos de girafa. Esse roçar de pescoços é um comportamento notoriamente homossexual e acontece por toda a savana africana. Muitos guepardos machos são adeptos do homossexualismo. Esses comportamentos homossexuais geralmente parecem mais carinhosos e até mesmo mais inventivos